Sejam bem-vindos ao 5º episódio da Oficina de Natal do LOL. E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Beauty Artist João LOL. E todo esse conteúdo é gravado por pura diversão e muito amor a essa época mais mágica do ano. Se você perdeu o episódio anterior, no episódio anterior eu te ensinei como fazer esse biscoito wafer. E se você não viu, clica aqui em cima que eu vou deixar o link para você ir direto para esse vídeo. No episódio de hoje, eu vou mostrar para vocês como vamos fazer esses brigadeiros brancos e esse sorvete do zero. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho e qualquer dúvida ou sugestão que você tiver, pode deixar aqui embaixo nos comentários. A árvore de Natal desse ano, como vocês já sabem, o tema é Candy Color, porque nós juntos escolhemos lá na rede vizinha, onde eu fiz uma votação e vocês votaram nesse tema. Então, não quer dizer que você possa fazer esses doces somente para o seu Natal. Se o seu filho, seu sobrinho, alguém vai fazer aniversário e esse é o tema que você escolheu, fica nesse vídeo porque eu vou te ensinar do zero como fazer tudo isso daqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like nesse vídeo e se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de qualquer conteúdo, é só deixar aqui nos comentários. Então, sejam bem-vindos à Oficina de Natal do LOL. Vamos então à nossa lista de materiais para a gente fazer o nosso brigadeiro e o nosso sorvete. Para a gente fazer a estrutura tanto do brigadeiro quanto do sorvete, de todos os objetos que a gente vai fazer, foram os únicos que, graças a Deus, eu consegui encontrar eles pré-prontos. Então, para eles ficarem com aquele acabamento sofisticado, bonito, sem parecer que é isopor, tem todo um processo, mas a base dele a gente já tem pronto, tanto do sorvete quanto o do brigadeiro que a gente vai fazer, do docinho. Esse aqui é o tamanho pequeno. Quando eu fui comparar na internet, eu encontrei ele pequeno, médio e grande. Então, eu comprei todos os formatos para ter os 3 tamanhos. Mas esse aqui é o pequeno. Então, se sua árvore for pequena, ou se você estiver fazendo a decoração de aniversário do seu filho e você está assistindo esse vídeo, esse aqui é o tamanho pequeno. A gente vai precisar também de massa corrida para poder deixar essa estrutura toda lisinha, para não ter essa porosidade do isopor, para não ficar com cara de barato, sabe? Na verdade, eu tenho um pouco de coisa assim com isopor, porque eu acho que me remete um pouco à minha infância. Eu acho que tem uma cara de festa dos anos 90, que era meio baratinho. Então, é para isso que a gente vai usar massa corrida. Vamos usar também o verniz, que eu já falei para vocês em todos os outros vídeos, que a gente também precisou usar verniz, que esse verniz é um verniz à base de água, próprio para isopor. Se você comprar verniz à base de solvente, quando você encosta no isopor, o isopor derrete inteiro, tá? Então tem que ser um verniz à base de água. Vamos usar uma lixa d'água para a gente poder lixar essa massa, deixar tudo bem lisinho, com acabamento bem fininho. Vamos usar também macarrão espaguete, que já já vocês vão entender o que a gente vai fazer com esse macarrão espaguete. Vamos usar tinta PVA, a tinta da cor que você quiser, qualquer marca, você vai pintar da cor que você quiser. Eu fiz os meus brigadeiros brancos, se você quiser o brigadeiro tradicional, você vai pintar de uma tinta marrom. Vamos precisar também de uma bolinha de isopor menorzinha, essa aqui é de 35 milímetros, que seriam 3,5 cm, que é o que a gente vai fazer a bolinha para colocar de acabamento em cima do nosso brigadeiro. Vamos precisar também desse rabo de rato. Esse rabo de rato aqui que a gente vai usar, ele é dourado, para poder fazer o acabamento, na verdade, do sorvete, para ficar mais detalhado. Como eu disse para vocês, toda a decoração eu estou fazendo Candy Color com dourado, porque eu acho que o dourado traz um pouco mais de sofisticação para essas cores assim que são mais clarinhas. E a gente vai usar cola de isopor, álcool 93% e purpurina para fazer a tinta dourada. Essa tinta dourada eu já ensinei para vocês no primeiro episódio que a gente fez uma bola dourada. Vou deixar aqui no cantinho da tela esse episódio. Se você quiser saber como faz essa tinta dourada, que é uma tinta assim que eu procurei muito na internet para conseguir fazer, para conseguir um acabamento dourado bem brilhante, porque é muito difícil uma tinta dourada dessas acrílicas ou PVA, que seja dourada de verdade, ela sempre fica fosca. Então eu encontrei essa receitinha, vou mostrar aqui para vocês também, mas se você quiser ver como prepara essa tinta, volta lá nesse vídeo para poder ver. E vamos usar também um pincel para poder fazer o que precisa de acabamento. Então, vamos pôr a mão na massa e vamos ao processo de criação. Esse episódio eu resolvi gravar para vocês o sorvete e o brigadeiro juntos, porque os dois têm a mesma estrutura. Os dois são uma base pré-moldada de isopor, onde todo o processo que a gente vai fazer nesse aqui é o mesmo processo que a gente vai fazer na estrutura do sorvete, que é o mesmo processo que você pode usar para qualquer estrutura base que você tenha de isopor e que você queira fazer
algum objeto, né? Então, qualquer objeto que você for criar, você vai usar a mesma estrutura. Nesse aqui, como que funciona? Se vocês olharem bem de pertinho, esse isopor, ele não vem tão certinho. Ele vem com alguns degraus aqui, tá vendo? Então, todos esses degraus aqui que você vê, a gente precisa lixar. A gente primeiro precisa deixar essa estrutura bem lisinha, para que então a gente possa aplicar a massa. Como aqui, na verdade, eu estou mostrando para vocês um resumo do processo de criação, eu não vou lixar isso aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que aplica a massa. Mas vale lembrar que antes de você aplicar a massa, para a gente tirar essas ranhurinhas que existem do próprio isopor, esses mini furinhos que deixam com esse aspecto visual do isopor, a gente precisa lixar. O sorvete, por exemplo, se vocês verem, ele aqui no meio, tá vendo que ele vem com uma divisão aqui, ó? Ele vem com uma divisão e ele tem uns degraus também em todo o isopor. Então, para que a gente lixa? Para que a gente consiga tirar essas divisões para que ele fique o mais lisinho possível, porque a intenção é, de fato, não parecer que é de isopor. Então, depois de tudo lixado, vem o processo de aplicar a massa. E aí, como que é o processo de aplicar a massa? Super simples. Você vai pegar a massa com um pincel, tá? E você vai aplicar como se estivesse aplicando uma tinta. Então, a intenção é realmente cobrir todos esses mini furinhos, ó. A gente aplica a massa nele todo e a gente precisa, para que isso fique bem uniforme, a gente precisa dar 2 demãos de massa. Isso é uma coisa que eu também já falei para vocês nos outros episódios. Por quê? Quando a gente aplica a massa e ela seca, como ela tem uma parte da composição dela que é água, automaticamente, quando essa água seca, ela afunda um pouco. Então, você ainda consegue ver os granulados do isopor. Então aqui, ó, a gente aplica a massa, a gente vai deixar essa massa secar de um dia para o outro. No outro dia a gente aplica outra demão de massa e deixa secar novamente. Depois que ela estiver sequinha, a gente vem com a nossa lixa d'água e lixa toda essa estrutura. Automaticamente ele vai ficar bem lisinho. Para poupar esse processo da lixa que faz uma sujeirada, eu já tenho um aqui pronto, já que eu emacei, dei as 2 demãos, deixei secar e já lixei para mostrar para vocês como ele fica bem lisinho. Aqui, então, eu já tenho um dele já emassado e já lixado. É óbvio que, como tem essas dobrinhas assim, nem sempre vai ficar 100% lixado sem nenhuma marca. Mas a intenção, de fato, é só tirar essa textura do isopor, sabe? Para que ele fique um pouco mais lisinho. Então, eu emacei o lado, emacei em cima e emacei embaixo e depois dei essa lixadinha. E agora a gente vai usar a tinta PVA para poder pintar. Então essa tinta aqui, na verdade, eu nem diluo ela para ela ficar mais grossinha. Por quê? Nós vamos precisar dar 2 demãos de tinta. Então, se a gente dilui, provavelmente a gente acaba tendo que dar mais demãos de tinta. Nos brigadeiros, como vocês viram que eu mostrei eles já prontinhos, aqui no meio eu resolvi fazer uma listra dourada para trazer aquela sofisticação que eu falei para vocês. E essa tinta dourada, para a gente poder aplicar, ela tem um processo que eu também já falei para vocês no vídeo das bolas, mas aqui eu vou explicar para vocês de novo. Então, eu deixei pra gente pintar o dourado já no sorvete, porque eu resolvi fazer a casquinha inteira do sorvete dourada. Então, esse aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o processo de pintar. Gente, não tem segredo nenhum. Só fazer isso aqui em todo o brigadeiro e também no sorvete, nas partes que são de pintar. E aí, depois disso, no sorvete eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer o dourado e o mesmo processo de lá vai se aplicar para cá para a gente fazer aquela faixinha no meio que eu fiz para dar um detalhe mais especial. Antes de mostrar para vocês a finalização da tinta dourada, como prepara, como aplica para ela poder ficar brilhosa e ter essa durabilidade e o dourado não oxidar, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a parte de cima do nosso brigadeiro. Pode não parecer, gente, mas aquele acabamento eu fiz usando macarrão espaguete. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse macarrão, a gente vai triturar ele, ó, para ele poder ficar assim, ó, em pedacinhos. E aí são esses pedacinhos que a gente vai colar aqui em cima e depois a gente vai pintar para ter aquele acabamento bonito, parecendo de fato um brigadeiro. Para fazer a colagem é fácil, eu usei um lápis, prendi um lápis aqui na parte de baixo para a gente conseguir segurar ele sem que ele caia para nenhum lado. E aí o que a gente vai fazer? Cola branca e a gente vai aplicar a cola branca em toda a extensão. Lembrando, gente, que tem que ser bastante cola, não dá para economizar na cola, porque senão ele não cola tão bem, tá? Então assim, ó, passei bastante cola nele e aí a gente vem com um pincel só pra gente conseguir espalhar por toda a superfície. Porque se não tiver cola suficiente, ele realmente não cola. Então a gente precisa de bastante cola. Quando a gente pinta de branco, não dá a leitura de que é um granulado. Então, para ficar parecendo um granulado, a gente tem que realmente polvilhar
o macarrão para dar essa sensação. Devidamente aplicada a cola, hora da gente colocar o nosso macarrão. Como eu falei para vocês, o que eu faço? Eu venho jogando ele assim, ó, mas eu venho jogando ele um pouco afastadinho. Porque se eu derrubo ele totalmente dentro do macarrão, ele fica muito grudado um no outro. E esse muito grudado não dá a leitura de que é um granulado. Então ele precisa ficar assim, ó, espalhadinho, ó. Não dá pra deixar ele totalmente grudado, porque senão ele fica totalmente preenchido e não dá pra ver que parece um granuladinho. E aí, tá vendo que ele fica meio arrepiadinho? Parece que o macarrão tá meio arrepiadinho. Eu venho dando umas batidinhas assim, ó, pra abaixar eles. Pra ele não ficar arrepiado, porque senão depois também quando a gente pintar, não fica com cara de granulado, ó. Aí a gente bate pra ele ficar bem abaixadinho. Então, não tem nenhum segredo. Deixou secar 100%, tinta branca em tudo e ele vai ficar totalmente completo. E depois que ele tiver 100% seco, a gente só vai pintar de branco, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, é exatamente a mesma coisa. A diferença é que esse aqui eu já pintei de branco. Então pega a tinta PVA branca, dá uma mão só. Esse aqui eu nem cheguei a dar duas mãos, eu dei uma mão só. O macarrão fica totalmente coberto e ele já fica com essa sensação de que é um brigadeiro. O brigadeiro, na verdade, para poder finalizar aqui a parte de cima, a única coisa que eu fiz depois foi colocar uma bolinha de isopor da pequenininha de 35 milímetros, que seriam 3,5 cm, pintada de dourado, com a mesma tinta dourado que eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz. Esse aqui, na verdade, é o mesmo processo do brigadeiro. Então esse aqui eu passei massa, duas demãos, deixei secar, lixei e passei a tinta que eu queria, do jeitinho que eu queria. Depois que eu passei a tinta, como todo o processo que eu sempre faço em todos os enfeites que a gente já fez até agora, eu passo duas demãos do verniz, que é a base d'água. Então eu diluo metade do verniz para metade de água, porque eu acho ele muito grosso puro, você pode passar puro, mas eu preferi diluir, dei duas demãos para ele poder ficar assim, ó. Então ele fica, ó, extremamente duro, ó. Ele fica bem rígido, o que é muito melhor para ter mais durabilidade e fica com esse acabamento mais brilhante. Nessa parte aqui de baixo, que é onde ele vai encaixar, eu pintei a parte que é azul de azul. E nessa parte aqui de baixo, que é uma coisa que eu falei pra vocês no primeiro vídeo quando eu fiz as bolas. Essa tinta dourada, eu descobri pesquisando na internet de outras pessoas que fazem artesanato. Só que quando eu fui aplicar, eu descobri o seguinte: se você aplica ela direto em cima da massa, como a massa é porosa, ela fica fosca, ela não fica com acabamento brilhante, bonito, cintilante do dourado. Então o que eu fiz? O mesmo verniz que eu passei aqui, eu passei nele todo. Então, sempre que você for pintar com essa tinta dourada em cima da massa, aplica primeiro duas demãos de verniz, para ele poder ficar assim brilhante, para tirar a porosidade, para depois a gente vir aplicando a tinta dourada. Nessa parte aqui de baixo, se vocês verem, eu não passei muita massa. Por quê? Porque como essa aqui é a casquinha do sorvete, se tem um pouquinho da textura do isopor, não tem problema, que deixa ainda mais realista com a textura mesmo do biscoito. Então, aqui eu já dei as duas demãos de verniz e agora a gente vai pintar por cima. No caso do brigadeiro, como eu fiz aquela listra dourada em volta, essa questão do verniz é muito importante. O que eu fiz? Eu dei as duas demãos de tinta PVA, depois eu apliquei as duas demãos de verniz e, por último, para finalizar, a tinta dourada. Então a tinta dourada ela vai sempre depois do verniz. Ela é, de fato, o acabamento. E ela fixa, ela não sai de jeito nenhum. Mais uma vez eu vou explicar para vocês como que faz essa tinta dourada. A gente usa cola de isopor, pode ser qualquer cola de isopor, desde que ela tenha na base dela esse componente aqui, ó, que é o acetato de polivilina. Pelo que eu vi em todos os vídeos, é esse acetato de polivilina que traz essa resistência e traz essa fixação da purpurina para ela não perder o brilho e não oxidar. A gente vai precisar também de álcool 93%, existe de galão, não consegui encontrar. Encontrei esse aqui, que é o álcool de cereais. Então esse álcool de cereais de parte alimentícia é 93%, vem até escritinho aqui na frente, que é o que precisa, tem que ser um álcool bem puro, para trazer essa fixação e esse brilho. E a purpurina, que pode ser de qualquer cor. Eu estou usando a dourada, tem vários tons de dourado, tem prata, tem cobre, você pode escolher a cor que você quiser. Ah, João, qual que é a proporção para misturar? Eu, na verdade, fiz no olho e achei que deu mais certo do que com a receita que passaram. Então eu vou mostrar aqui, peguei até um copinho transparente para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ó, a gente aplica um pouco de cola, ó, até cobrir o fundo do pote, que é uma quantidade bem pouco, ó. Porque eu também percebi que não dá pra gente reaproveitar essa tinta. Mesmo que a gente guarde num potinho, eu acho que ela oxida. Então, eu vi nos vídeos as pessoas falando que guardam e usam depois, mas toda vez que eu faço, eu prefiro fazer bem pouquinho, usar e jogar fora. Eu fui tentar reaproveitar, não deu muito certo. E de álcool também a gente coloca um pouquinho, ó. Basicamente como se fosse a mesma quantidade, sabe? 50, 50.
é a quantidade que eu coloquei e deu super certo. Se você achar que ficou muito mole, coloca um pouquinho mais de cola. Se você achar que está muito grossa, coloca um pouquinho mais de álcool. E foi assim que eu cheguei numa boa receita. Pra gente colocar também de purpurina, também não medi. Peguei um palitinho, tipo um hashi, ó. E aí coloquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pitadinhas aqui. E aí agora eu vou misturar. E quando a gente mistura, eu não sei se a câmera aqui dá a leitura tão boa quanto de perto, mas o brilho que isso aqui fica, gente, é surreal. E então agora que a nossa tinta tá pronta, a gente vai começar a aplicar e vocês vão ver que ela é muito fácil de aplicar. Ela desliza muito bem e dá pra dar demãos com ela e ela não sai de jeito nenhum. Eu comecei a fazer essa parte aqui, ó, que tem que ser um pouco mais minucioso, que é pra poder fazer o contorno do acabamento. Mas vocês vão ver, ó, com um pincelzinho normal, ó. Vou aplicar pra frente pra vocês verem bem. Olhem o brilho dessa tinta. E ela não marca, você pode pintar em qualquer direção, ó. Ela não fica marcada. Tá vendo? Ela não marca de jeito nenhum essa tinta. Não tenho assim, nem o que discutir sobre a qualidade da tinta, porque é bizarramente muito boa. Enquanto a parte de baixo do dourado seca, eu vou mostrar pra vocês o acabamentinho que eu fiz para trazer aquele ar mais sofisticado, das pessoas olharem a peça de perto e falarem, que bem acabado. Então, para isso, a gente vai usar o rabo de rato dourado, que é esse fiozinho dourado aqui, bem fininho, mas que ele traz todo um detalhe, principalmente também pro acabamento da tinta, que por mais que a gente tente fazer bem retinho, é difícil a gente conseguir deixar reto, reto, reto. Vamos lá, o que eu faço normalmente? Eu pingo a cola instantânea aqui, porque como esse acabamento é bem fininho, eu pingo a cola instantânea num papelzinho e aí com um palitinho eu venho passando aqui em volta, ó. Eu faço toda a volta aqui, ó, do acabamento onde a gente vai passar. Com o palito, eu passo em toda a borda. E aí, depois que toda a borda tá com a cola, eu venho com esse cordãozinho, que ele é bem fininho, sabe, para não ficar cola vazando em volta? E aí, ó, eu só passo ele aqui em volta. E automaticamente, como essa cola aqui é instantânea, ó, vocês vão perceber que ela vai colando. Vou pegar a outra pontinha do palito, ó, que tá sem cola, só para fixar bem. E aí pego lá minha tesourinha e corto o acabamentinho aí e dá uma seguradinha. Tá vendo de frente? Olhem a diferença que dá do acabamento, tanto da parte da pintura quanto da parte dos andares. Então, ele fica com esse acabamentinho dourado e ele fica sem aparecer essa divisão da tinta. Esse processo eu vou repetir nas 3 partes. Então, eu faço nesse e esse aqui eu junto na base, passo um pouquinho de cola quente aqui para poder juntar os dois e faço o mesmo acabamento nessa parte. E aí o resultado, ele fica exatamente como este daqui. Então a gente consegue ter um sorvete bonito, bem acabado e sem aquele aspecto como se ele fosse de isopor. Tá vendo? Ele fica super rígido e olha o brilho que essa tinta dourada fica. Então eu acho que ele fica mais sofisticado, sabe? Eu acho que no contexto da árvore, quando ela estiver pronta, eu acho que esse dourado vai dar um realce. Eu tô ansioso para ver essa árvore pronta, mas ainda precisamos fazer mais alguns enfeites. E esse foi o resultado dos nossos brigadeiros brancos e do nosso sorvete. Eu não mostrei pra vocês pintando essa bolinha, mas o mesmo processo que eu fiz aqui na casquinha de sorvete foi o que eu fiz aqui. A diferença é que como aqui não faria diferença ter esse mesmo brilho, que vocês podem ver que o brilho não tá igual esse que tá brilhando menos, é por quê? Porque esse aqui eu não passei o verniz. Eu só peguei a bolinha de isopor, peguei a tintinha e passei. E depois passei um pouquinho de cola quente e fixei aqui em cima. Então vocês conseguem perceber que com o verniz, o reflexo do brilho é muito maior do que esse aqui, que eu não passei verniz. Mas eu achei que ficou um bom acabamento e ficou muito bonito. E se você tá gostando de acompanhar os conteúdos, não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhum dos vídeos. E ainda tem bastante coisa legal pra gente fazer. E no próximo episódio, que eu tô ansioso, vamos fazer juntos esta super fatia de bolo. Gente, esse aqui foi um dos que eu achei mais bonito de todos. O recheio, a cobertura. Vou ensinar pra vocês como faz tudo. Como faz essas jujubinhas, como que eu fiz pra poder conseguir essa textura de glacê, que fica totalmente rígido e dá pra, tipo assim, fica pra sempre. Então, vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e até o próximo vídeo.